5h40. Passei a tarde fazendo aquele tipo de trabalho. Fala, turma, bom dia. Tô aqui, são 5h22. Acordei já um pouquinho mais cedo e já vim trabalhar logo. Tenho corrigindo prova e tenho que ainda lançar essas notas da prova. E hoje vou trabalhar daqui a pouco, né? E a gente vai viver esse dia. Então vou tentar mostrar um pouquinho do dia aí pra vocês, tá? Mas antes de tudo eu já planejei meu dia. Eu tento sempre fazer isso, porque sem planejamento, de novo, né, fica mais complicado. Você tenta colocar tudo na cabeça, os horários, e você acaba se perdendo. E eu tenho pensado muito naquele poema esses dias, o Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, porque tem muita coisa para fazer e eu preciso priorizar as coisas que são mais importantes. Então é dizer sim para poucas coisas e fazer essas poucas coisas com eficiência, e dizer não para a grande maioria. Isso é difícil quando você quer fazer tudo, mas a gente tem tentado fazer isso, tá? Então já planejei, daqui a pouco vou pro trabalho e tem muita coisa para fazer, tem coisa para mexer em planejamento, chamada, tem aula para dar, e à tarde a gente segue trabalhando. Aí quando eu voltar eu pretendo fazer uma caminhada, uma corridinha rápida, fazer algumas flexões e correr no dia aí para aproveitar ao máximo, tá bom? Então vamos me acompanhar aí nesta quinta-feira. Fala, turma, chegando aqui no trabalho agora, e assim, cheguei cedo. Eu tive que ajustar isso, né, essa questão de pontualidade, porque estava tentando fazer muita coisa pela manhã antes de sair e acabava que eu estava saindo sempre em cima da hora, e é ruim você sair em cima da hora no trânsito, principalmente. Então você tem que pegar trânsito, você tem que acelerar, você tem que, vamos dizer assim, se arriscar um pouco mais, e tava ruim. Então o que eu tive que fazer? Eu tenho feito isso, na verdade, reduzido, né? A ideia de menos é mais aí, diminuir as atividades antes de sair de casa, e eu
arrumo as coisas então bem mais tranquilo, eu chego aqui com mais calma, eu posso, sabe, ajustar as coisas. Então às vezes eu trago o meu café, vou comer um pão aqui agora, pra eu ir pra sala tranquilo, sabe? Sem aquela afobação, chegar, não. Eu entro em sala tranquilo, eu arrumo as coisas e flui melhor, sabe? Essa ideia de você ser pontual, de você fazer as coisas com mais tranquilidade. Fica mais qualificado as coisas. Então é isso. Reduzir, eu tenho entrado nessa onda de reduzir muita coisa, diminuir a quantidade de coisas feitas para melhorar a qualidade daquilo que é feito. Então estou focando em uma, duas coisas prioritárias no dia e tendo que reduzir algumas outras. Infelizmente, né? A gente queria fazer tudo, mas não dá para fazer tudo. E eu tenho feito isso aí. Então agora eu vou tomar um café, vou fazer um devocional aqui mesmo. E depois disso é trampo, trabalhar. Valeu. Fala, turma. 12h36 agora. Acabou a aula. Tem um tempinho já. Almocei. E agora vou para a terceira parte do dia. Eu divido meu dia em 4 partes, né? Primeira parte de hábitos matinais. Então, ideia ali de devocional, treino, estudos, alguma coisinha que eu tenho reduzido. Tem sido diferente esses dias aí. Depois, trabalho. Aí a terceira parte, que é a parte da tarde, tem trabalho e estudos. Tento dividir. E a quarta parte é voltar para casa. Hoje, pela manhã, eu olhei caderno, né? E é interessante observar a realidade a partir da sua sala de aula. E nesse olhar caderno, eu falei, ó, tem tais atividades, quem não tem aí atualiza, que eu vou olhar. É aquela ideia de que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? E 99% das pessoas parece que fazem isso. Baseado na minha turma de hoje, uma pessoa, uma estudante, tinha a atividade completa, o caderno completo, organizado, sem precisar ficar correndo, sabe? Quando fala, olhar caderno, é aquela maluquice, todo mundo tentando pegar um do outro. E a gente não faz isso só na escola, né? Veja aí, você e eu, né? A gente deixa tudo para a última hora. E deixar tudo para a última hora é o quê? Fazer de qualquer jeito, esquecer muitas vezes e perder o prazo. Eu, assim, faço muito isso, fazia muito isso. Tenho tentado mudar esse hábito. Por que deixar para o último dia se eu posso fazer as coisas de uma forma melhor? Falta de organização, falta de planejamento. Então, muda isso. Eu sei que é do brasileiro deixar para a última hora, então não seja a exceção do brasileiro nesse sentido. Tá bom? É isso. Agora tem mais coisa para fazer ali. Passei a manhã corrigindo prova e anotando algumas coisas, dei algumas aulas também. E agora eu vou fazer mais algumas coisas de coordenação. Espero terminar hoje e ir para casa, talvez uma corridinha no período da tarde. É isso aí. Valeu, turma. Fala, turma. 5h40. Passei a tarde fazendo aquele tipo de trabalho burocrático, sabe? Mas que é necessário. Então a gente limpa um pouquinho da mesa e fica mais livre para fazer algumas outras coisas aí. Alguns projetos pessoais. Mas o dia tá fechando, o sol tá indo embora já. Agora passar ali no mercado e depois ir para casa. E a gente vai para a quarta parte do dia. Com a esposa, com os meninos.
A energia já tá acabando agora. Quem acorda cedo, né? Os olhos já estão cansados. Mas a gente vai seguindo aí. E uma coisa que eu tenho mudado, né? É que eu quase não mexi no celular hoje. E é interessante, acho que é tipo uma fala de um ex-viciado, sabe? Eu acho que todos nós somos viciados em celular. E é tão interessante que você e eu pegamos o celular pra tudo. E muitas vezes a gente nem precisa, sabe? Ontem mesmo eu tava vendo isso. Eu tava na sala e às vezes eu passava de um lado pro outro e o celular tava em cima da tábua de passar que fica lá na sala. E às vezes eu passava e dava aquela vontade de pegar no celular, pra nada. Tanto é que mensagem é tudo desligado, né? Então não... Mas mesmo assim dá aquela vontade de você passar, pegar o celular só pra abrir as mensagens, só pra abrir o Instagram, só pra rolar o feed. E eu percebi isso e eu percebi resistindo a isso. Falei, cara, não precisa, não precisa. E eu tô fazendo isso. Então eu tô chegando em casa, já fiz o trabalho que tinha que fazer, né? E assim, deixo meu celular no canto e vou fazer o que eu tenho prazer, que é arrumar os meninos, ajudar a fazer as coisas lá, ir jantar, ter o tempo de qualidade com a família. Então é meio que isso, parando de ficar tão dependente do celular nesse sentido. E isso é bom, você fica mais ativo, né? Você percebe que o celular não é de verdade uma extensão do seu corpo. E tem sido interessante me afastar um pouco mais do celular e não ficar tão dependente dele assim. Tanto é que eu tenho até falado com minha esposa, né? Eu vou comprar um telefone fixo. Se a pessoa quiser falar com a gente de verdade, põe o telefone fixo lá e liga, e conversa. E deixa o celular um pouquinho mais de lado. Mas é isso aí. O dia tá acabando. Graças a Deus, foi um dia bem produtivo. E vai dar margem aí pra gente trabalhar mais. Sexta-feira tá chegando e amanhã é dia longo. É isso aí. Valeu, turma. Vamos seguindo. Aqui hoje, ó, pastelzinho. Né, Davi? Quem é que tá fazendo pastel? Ó, tá fazendo pastel. Vamos ver como é que vai ficar esses pastel. Olha, tá esquentando. Fala, turma. Bom dia. Agora nós já estamos no dia seguinte ao dia que eu comecei o vlog. Comecei na quinta, hoje é sexta. Isso porque a minha maior dificuldade é chegar no final do dia e voltar pra cá, sabe? Pra fazer o que a gente chama de o exame de consciência, ver como é que foi o dia. Porque quando eu chego, eu já chego muito cansado. E aí, meu amigo, quando eu deito, assim, eu não tenho pique pra voltar aqui. Aí eu prefiro fazer no dia seguinte. Eu acordo, vejo como é que foi o dia anterior, escrevo, eu fecho meu dia. Isso é importante pra você fazer, né? Você começar o dia com o seu planejamento e tal. E no fim do dia você vir justamente ver como é que foi. Como é que aconteceu, no que você foi bem, no que você teve dificuldade. Você vai acompanhando, né, a sua rotina e percebendo o que é bom e o que você pode melhorar. E geralmente eu faço isso na manhã seguinte.
né, que eu acordo, aí sim o meu cérebro tá raciocinando e tal. E é isso. Então vim aqui, ontem foi um dia de muito trabalho, em que não teve treino, olha só. Leitura também, né, eu tô bem estagnado na leitura, porque eu tô ocupado com outras coisas, mas não quero deixar a leitura de lado. E foi de muito trabalho da escola, mas estava precisando fechar algumas demandas aí. Agora sim eu tô mais livre para alguns projetos pessoais e fazer os treinos também. Agora é um novo dia e fazer as coisas aí acontecerem, tá? Então eu gravei um pouquinho do meu dia, um dia em que eu falei de alguns hábitos, falei de celular, falei, né, da rotina do dia a dia de um professor, lifestyle, tá ok? É isso aí, turma. Valeu. E vamos seguindo criando bons dias. Pegar essa ideia de você pega o seu dia, o início do seu dia como se você estivesse nascendo, e você fecha o seu dia como se você estivesse morrendo. E você coloca toda a sua atenção naquelas 24 horas que você tem. Tá bom? É isso aí. Valeu.